Vocês não vieram aqui somente por vir. Sempre tem algo de diferente. Sempre tem algo que nos impulsiona a estar aqui na casa do nosso Rei Jesus, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, ou independentemente de como foi o seu dia, esse é o lugar de se estar. Esse aqui é o lugar para vir. Não importa o cansaço, não importa a circunstância, não importa a tempestade, não importa o tamanho da perseguição que está sobre você. Você veio no lugar da restauração. Você veio no lugar do renovo. Você veio no lugar de se manter-se em pé em comunhão com os irmãos. Aqui é o lugar. O culto racional do cristão, ele não é somente aqui, ele não começa aqui. O culto começa no amanhecer, logo quando nós acordamos, que nós apresentamos a Deus o nosso culto, que nós prestamos a Ele o nosso culto, apresentando a Ele a nossa vida, apresentando a Ele os passos, porque nós sabemos o que vem acontecendo no decorrer do dia. E quando nós entregamos o nosso primeiro momento, aquele momento que nós acordamos, Senhor, eu não sei o nível de perseguição, de prova que vai vir sobre mim nesse dia de hoje, mas eu já quero te apresentar. Eu não sei se o Senhor vai me livrar da tempestade, mas que o Senhor possa me livrar na tempestade. Então aqui é o lugar de se reunir com os irmãos. Às vezes nós cometemos erros, assim, hoje eu vou para o culto, passamos o dia todinho sem ler uma Bíblia, o dia todinho sem ter uma aproximação com Deus, o dia todinho sem ter um contato com Deus. Aí quando nós chegamos aqui, ainda comete coisas assim, hoje o culto não foi bom. Eu passei o dia todinho me alimentando daquilo que me afasta de Deus. Aí chega a noite, eu digo que o culto não foi bom, claro, tu não passou um dia cultuando ele. Aí como tu vai querer que o culto à noite seja bom, se o teu espírito está totalmente fraquinho? Por isso a necessidade de eu passar o dia me alimentando. E quando eu chego aqui nesse ambiente da noite, já estou cheio de alegria, cheio de emoção. Ah, Senhor, a prova foi grande hoje, a tempestade foi grande hoje, o inimigo tentou de tudo, barrou, tentou de todas as maneiras impedir de eu chegar na casa, mas eu cheguei. E se você está aqui, você é vencedor. Se você conseguiu vencer os obstáculos, você é vencedor. Aleluia, eu te convido a fechar os teus olhos nessa noite e orar a Ele. Apresentar a Ele o nosso culto, apresentar a Ele a nossa adoração, apresentar a Ele aquilo que eu vim entregar a Ele. Feche os teus olhos nessa noite. E o servo, o maestro, aí para colocar o fundo musical dos Gideões para lá. Aleluia. E você vai orar comigo. Eu te convido a esvaziar a tua mente desse dia cansado. Esvaziar a tua mente desse dia cheio de luta, cheio de prova. Coloca Ele, entrega Ele as tuas emoções, entrega a Ele a prova que tentou te afastar de Deus hoje. Porque nós precisamos reconhecer que se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse a presença, a gente não queria estar aqui nessa noite. É Ele que impulsiona, é Ele que empurra, é Ele que carrega. Nós temos todos os motivos para deixar a cruz, para largar a cruz. E ele disse, não, ainda não é o momento, ainda não é a hora. Segura firme, pois eu estou contigo, aleluia. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós te colocamos na tua presença, ó Pai. Ó Deus, nós te entregamos a nossa vida, o nosso ser, o nosso espírito, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração. Ó Deus, nós entendemos que a tua graça já é suficiente para se mantermos de pé. Ó Deus, nós entendemos que nesse sistema mundano que tenta nos impedir de te buscar, que tenta nos impedir de estarmos na tua presença, ó Senhor, é a tua mão que nos sustenta, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos mantém de pé. Espírito Santo de Deus e da verdade, dono do ouro, dono da prata, dono do que pode todas as coisas. Espírito Santo, nós te apresentamos a nossa vida, te apresentamos o nosso ser. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Espírito Santo de Deus da verdade, neutraliza qualquer impedimento, neutraliza qualquer dor de cabeça, neutraliza qualquer dor no corpo, neutraliza fadiga mental, neutraliza fadiga espiritual, neutraliza pensamento
pensamento contrário, neutraliza pensamento indesejado, neutraliza todo aquele impedimento, neutraliza toda inquietez, neutraliza toda fadiga, neutraliza toda distração. Meu Deus, invade as mentes nessa noite, meu Deus, invade o ser nessa noite, ó Deus, invade o coração, o centro das emoções, que possa ser alcançado pela tua presença nessa noite. Ó Deus, nós queremos ouvir mais de ti. Ó Deus, nós não queremos sair da mesma maneira que nós adentramos aqui. Se chegamos aqui triste, queremos sair alegre. Se chegamos aqui angustiado, queremos sair com a calmaria. Se chegamos aqui com problemas, queremos sair com a certeza que Ele tem tudo no controle. O controle está na mão dEle. Nada acontece sem a permissão dEle. Espírito Santo de Deus e da verdade, invade a casa, invade o ambiente, derrama sobre nós a tua Shekinah, derrama fogo do céu sobre nós, vai queimando tudo aquilo que não é do teu agrado. Oh Deus, nós queremos ser tocados, nós queremos sentir a tua presença, queremos ser invadidos por ela. Oh Deus, nós não queremos perder o culto no ambiente do culto, queremos ser tocados, queremos ser alcançados. Oh Deus Santo, Deus amado e Deus querido, estamos aqui nessa noite, Senhor, sedento de ti, sedento da tua palavra, sedento do teu Espírito. E tu vai ser conosco nessa noite e fala nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, alimentar o nosso ego, mas a tua palavra seja manifestada sobre nós. E assim que nós te oramos, meu Deus, e assim que nós te agradecemos. Amém. Graças ao nome santo do Rei Jesus. Podem se assentar e fique à vontade nessa noite. Era um pouco das suas atenções. Serei breve e objetivo. Vamos falar um pouco de Jó nessa noite. Jó, capítulo de número 1. Aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom estar aqui. Sabe quantas pessoas, quantos milhares de pessoas queriam ter a oportunidade que nós temos? Às vezes nós desperdiçamos ela. Queria poder, teve a oportunidade de cultuar, teve a oportunidade de estar. E desperdiçou todas as oportunidades. E agora não pode mais estar, não pode mais cultuar. Então que sejamos mais gratos, porque nós podemos fazer isso. E não te preocupa não, que é breve. Logo Ele voltará. Logo Ele virá buscar a tua igreja. Amém, povo de Deus? Jó, capítulo de número 1. Oh, glória. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Todos nós conhecemos. Era um homem íntegro, justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumento. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Somente a terra. Todos nós já ouvimos falar de Jó. Através do cântico, através das pregações, através dos desenhos. Até as crianças conhecem Jó. Sabem quem era Jó. Nós também sabemos o tamanho da prova que Jó passou. O tamanho da prova que o seu pai, o nosso pai, Deus, provou a Jó. Porque o Deus que nós servimos, Ele tem essa habilidade de provar aos seus filhos. E quem provou a Jó foi Deus. Não foi o inimigo que provou a Deus. Para que você fique ciente, o inimigo só toca na nossa vida se Deus permitir. O inimigo só toca na nossa família se Deus permitir. O inimigo só toca na nossa casa se Deus permitir. O inimigo só toca nos nossos filhos se Deus permitir. Porque o inimigo não tem poder, e autoridade e ousadia contra os filhos de Deus. Nós vimos por esse texto. E olha que coisa mais linda, é Deus que fala de Jó. Não é o homem que fala do outro homem. É o próprio Deus que fala de Jó. Ele fala, quando o diabo faz sua visitação, o Senhor ele fala, tem visto meu servo Jó? Olha Deus falando, meu pastor, olha, homem íntegro, reto,
que Deus coloca sobre Jó, todos nós queríamos. Todos nós queríamos as características, mas nós queríamos a prova que Jó passou? Não. A prova que veio sobre a vida de Jó, nós cometemos o pecado quando a gente fala assim, eu estou vivendo a prova de Jó. Eu já pequei. Quando eu estou vivendo, não. Nós não vivemos isso. Até porque nesse século XXI a gente não suportava tamanha dor, tamanha prova, tamanha luta, tamanha angústia, tamanha tristeza que Jó passou. E sabe o que é mais interessante? É que Jó não merecia o que ele estava passando. Sabe o que é mais interessante? Jó não tinha culpa de nada que ele estava passando. Nada. Agora vamos entender, se Deus elogia Jó dessa forma, por que aconteceu tamanha desgraça sobre a vida de Jó? Às vezes nós não merecemos tais provas, mas Deus permite acontecer a prova. Às vezes a gente faz um questionamento, meu Deus, eu não merecia tanta dor, mas Deus, eu permito a dor chegar, porque eu quero te forjar, eu quero te preparar, eu quero que o propósito se cumpra sobre a tua vida, e é necessário a dor chegar, é necessário a luta chegar, é necessário. É necessário passar por certas situações que nós não queríamos passar. Jó não merecia, mas estava passando. Jó não queria, mas estava passando. Mas de uma coisa eu sei: se a porta está fechada, Deus ainda está no controle. Se a porta está aberta, Deus ainda está no controle. Se tem pessoas te arrodeando, Deus está no controle. Se as pessoas viraram a costa, Deus também está no controle. Se a dor está sobre ti, Deus está no controle. Se a dor não está mais, Deus está no controle. Tudo está no controle da mão do nosso Deus. Nada acontece por acaso. Porque nós não trabalhamos, os cristãos não é por acaso, é por permissão. A gente é que usa o natural, que só não, gente, é Deus. É Deus. Sabe todas as coisas e tem todo o controle de tudo. Jó não queria, mas está passando. Talvez você não queria passar por essa prova, mas está nela. Talvez você não queria essa enfermidade, mas está na enfermidade. Talvez você não queria que a porta se fechou, mas a porta se fechou. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Deus está no controle de tudo, crente. Deus ele permite acontecer para te fazer passar pelo processo e tu chega onde ele quer que tu chegue. Tem lutas que nós não queremos passar, mas a gente tem que passar. Tem dores que, se dependesse da gente, a gente não queria passar. Mas Deus, ele prova os seus filhos. Ele prova o vaso. Nem que seja necessário ele quebrar o vaso todinho. Como em Jeremias, foi quebrado na mão do oleiro. Mas é melhor ser quebrado na mão do oleiro do que na mão do homem. É melhor ser quebrado por Deus. Porque ele vai te fazer um vaso novo. Vai tirar toda a mancha. Vai tirar toda a imperfeição. Nada de rachadura. Do que pela mão do homem. Aplauda o nome santo do Rei Jesus dessa noite. Vamos lá. Então, Jó ele faz um questionamento. Perdão, o diabo ele faz um questionamento. Quando Deus apresenta as características de Jó, o diabo também opera na cabeça. Mas também, o certo homem de tudo que nós acabamos de ler. É como se Jó estivesse falando assim: meu Senhor, eu sou certo homem de bens. Homem tem uma família bem sucedida. Homem tem os filhos, tem esposa, homem tem servos ao seu favor. O Senhor cerca ele de tudo. Como não ser fiel dessa maneira? Isso era que Jó, isso era que o diabo estava querendo questionar. Que Jó só servia porque tinha as coisas. O que o diabo estava querendo fazer é assim: eu vou te mostrar que ele só tem e é fiel a tudo e é reto porque ele tem as coisas. Porque o diabo às vezes ele fala assim: ó, só vai para a igreja porque está dando tudo certo.
não só vai para a igreja porque o casamento está bem sucedido. Eu quero ver o casamento estar na feia, na prova. Vai estar adorando também. Eu quero ver os filhos estar dando trabalho. Como é que está? Vai estar adorando na mesma proporção também. Era isso que o diabo está querendo falar. Não, ele tem tudo, ele é cercado de tudo. Então desse jeito é fácil. É fácil servir na abundância. É fácil servir quando tudo está dando certo. É fácil dar glória a Deus quando a conta está no meio mundo de número, não só sério. Aí é fácil a gente estar dando glória. Eu quero ver o dar glória quando o armário não tem mais nada. Eu quero ver o glória permanecer quando a porta se fechou. É essa a comparação que o diabo queria fazer. Ele só te serve, ele só é reto, é demente, te adora do jeito que tu é, porque ele tem tudo. Eu quero ver ele sem nada. Mas o que o diabo não sabia é que não eram as riquezas que Jó tinha que fazia ele adorar a Deus. Era a sinceridade no seu coração que fazia ele ser fiel a Deus. Eu vou repetir para tu me ajudar. Não eram as riquezas, não eram os bens, não era o status, não era a estabilidade. Era a sinceridade no coração que fazia Jó adorar a Deus da forma como ele adorava. Porque se não fosse verdade, Deus não tinha dito. E dessa maneira, o diabo pediu a permissão a Deus para tocar em Jó. Não sabe o que foi tocado na vida de Jó? Tudo que nós queríamos. É isso, Fernando? Tudo que nós queríamos. Só 3. Um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida. Foi tocado na vida de Jó. A área da saúde foi tocada na vida de Jó. Saúde e pecado, Jó tinha. E a terceira, a área financeira foi tocada na vida de Jó. O emocional de Jó, a saúde de Jó e a estabilidade financeira foi tocada na vida de Jó. Tudo isso Jó tinha equilibrado. Quando seus filhos faziam suas festas, e Jó tinha na mentalidade, se eles pecaram contra meu Deus, ele ia sacrificar, ele ia orar para pedir perdão pelos filhos. Então Jó era bem sucedido. Só que o inimigo ele quis dizer assim, olha, é cercado de tudo, por isso que é fácil adorar dessa maneira. É por isso que quando o inimigo faz uma visitação a Jesus, quando o Espírito Santo conduz Jesus ao monte da habitação, o que o inimigo queria era só convencer Jesus que ele não era capaz. Era só isso. A facilidade que o inimigo estava colocando assim, exposta para Jesus. É como se fosse assim, não com teu pai é dificultoso ter as coisas. Não, com teu pai demora. Com teu pai demora a acontecer, mas comigo não. É só adorar. É só se mostrar e adorar. Olha, tudo para tu. É tudo teu. O inimigo faz assim, ele te entrega a facilidade em troca do teu caráter. O inimigo entrega a facilidade para poder dizer assim, foi eu que te dei, não foi teu Deus, não, viu? A facilidade que ele te entrega assim, não foi eu, não. Foi eu. Tirei de ti o teu caráter. Tirei a tua sinceridade, tirei a tua serenidade. E aí, agora? Era só isso que o inimigo queria. Só que ele não conseguiu convencer a Jesus. Não. Porque Jesus mostrou que era capaz também de nós, os seus discípulos, os seus semelhantes, também negar a facilidade. Pode colocar uma coisa na sua cabeça. Diante da necessidade que irá aparecer as propostas. Jesus estava 40 dias, 40 noites de jejum. A primeira facilidade é a necessidade. Está com fome. Ele está com fome. Eu vou só apresentar um alimento suave, tranquilo. Jesus repete, não é só esse alimento carnal. Não é do pão que vive o homem. Não é somente do alimento carnal que vive o homem, mas de toda a palavra. Está entendendo? Muito cuidado diante da sua necessidade, porque na sua necessidade o inimigo vai se levantar e apresentar propostas. Proposta de trabalho, proposta que vai além
aquilo que você está precisando. Por isso a necessidade de nós discernirmos. Será ser de Deus mesmo esse negócio aí? Será ser de Deus essa porta, essa proposta? Será se isso não é um embaraço, um engordo, um ninho passarinheiro? Não. Mas está tão bom. E quando a gente está precisando é que aparece. É quando eu estou necessitando é que aparece. Aí eu quero ainda, Jesus, deu uma oração, eu sou aqui, eu pedi ao Senhor, o Senhor está confirmando mesmo, confirma por mais 10, mais 20. Se não for os 20, não. O Senhor confirmou. Há necessidade de eu discernir aquilo que vem para mim, se é minha necessidade ou não. Então já mexeu em tudo, olha, toda a família, toda a casa. Quando o inimigo sai, e Deus permite tocar em Jó, ele sai feliz. Vamos ver. Ligeirinho ele vai. Ligeiro, eu vou tirar tudo. Olha, num só dia, gente. Por isso eu repito o que eu falei. Que não dá para a gente suportar e nem nós conseguiríamos viver a prova de Jó. Porque num só dia, ele do homem mais rico do Oriente se tornou o homem mais pobre do Oriente. A família bem-sucedida morta. Você sabe o que é 10 filhos em um só dia? Você sabe o que é perder todo aquilo que ele tinha? Os bois, os jumentos, tudo. Não somente isso. Mas também quando vem a doença sobre a vida de Jó. Historiadores falam que Jó roça com o caco de telha, porque pela lepra não tinha mais as unhas. Não tinha como mais se coçar com as unhas. Sabe que está vivendo uma desgraça, uma lepra? Um cara bem sucedido? Porque a Bíblia fala o cara mais rico do Oriente. Aí entra a questão de dizer que serve de Deus tem que viver na pena. Entendeu? Repete não. Nós conhecemos um cara íntegro, temente, reto, é Deus falando e o cara tinha boas condições. Temente a Deus. Não, quem vive de miséria é o diabo, não é o crente não, viu? Quem vive de miséria é o diabo, não é o crente não. Equilíbrio. Eu não posso deixar tomar o meu coração. Eu vi um cara falando uma vez, pelo amor de Deus, o cara disse, não achar riqueza, não mãe de Deus. Eu preciso saber onde está o meu coração. Qual é o tesouro que eu estou priorizando? Eu preciso saber se isso é o que está me colocando, me aproximando ou me afastando. É claro que a gente quer viver bem sucedido, ter uma boa moradia, ter um bom trabalho, um bom veículo. Deus permite nos dar sim. Só que tudo tem um tempo certo, o momento certo e a hora certa que Ele vai nos entregar. Eu conheço o homem de Deus, que quando ele foi contemplado com o veículo, ele se afastou dos caminhos. Onde é que estava o coração dele? Onde é que estava o coração dele, meu pastor? Era no Deus das bênçãos? Ou era somente nas bênçãos de Deus? Por isso que a gente precisa ter um equilíbrio. Deus ele vai dar. Ele vai derramar sobre você. Ele vai abrir as comportas do céu. Ele vai derramar bênçãos sem medida na sua casa. Ele vai aumentar o teu celeiro. Ele vai aumentar o óleo. Ele vai dar um emprego que você deseja. Ele vai te contemplar. Vai sim. Eu estou com mais de 10 anos que o nome de Deus me revelou que botamos duas portas. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. A hora que o Senhor quiser me entregar, eu estou aqui para receber. Não sou sabe onde está meu coração. Se o Senhor acha que meu coração ainda não está, amém. Agora, no momento certo, ele entrega. E Jó toca em tudo. Alguns questionamentos, quando a mulher de Jó, ela reclama quando vê o marido se coçando com lepra, os filhos morreram, perdeu toda a riqueza, e ele ainda continuava com o coração íntegro, temente, reto e sereno. O inimigo, o diabo, não conseguiu tirar a serenidade de Jó. Ele tirou os bens, ele tirou os filhos, até por um momento a esposa. Eu vi um questionamento da mulher, eu jamais eu ia dizer o meu marido, vai, perde
só dia? Qual é o teu posicionamento de perder 10 filhos num dia? Qual é o teu posicionamento de ver teu marido jogado na sarjeta? Tu iria segurar o tombo? Tu iria manter a serenidade adorando ao Deus? Ou tu iria fazer a mesma coisa? Oh, meu Deus, cadê o Senhor? Por isso não tem um questionamento sobre a mulher de Jó. É tanto que de Deus ele não levou em conta a sua ignorância. Do momento que ela estava vivendo. Porque Deus ele não pensa da maneira que nós pensamos. Isso é bem dentro da cabeça da gente. Achar que Deus pensa que nem a gente. Não. Ele nem levou em conta a ignorância dela no seu momento de dor, no seu momento de tristeza, no seu momento de angústia, de saber a serenidade do seu marido, saber como o marido era temente a Deus, ele passar por aquela situação. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Mas se uma coisa Jó não perdeu, foi a adoração ao seu Deus. O diabo não conseguiu tirar a adoração de Jó. Não permitiu. Jó não permitiu ser arrancado dele. Porque Jó mostrou que não eram os bens, não era a família, não era a estabilidade. Era só por Deus. Porque ele era fiel a Deus. Ele adorava a Deus. Aplauda o nome santo do nosso Rei Jesus. A essência de um verdadeiro adorador. Não se deixe perder por conta das tempestades. Não se deixe perder a essência de adorar Ele pelo que Ele é. Jó falou assim, não, eu vou reclamar. Quem foi que me deu? Não, se Deus me deu, Ele tomou bendito, bendito seja o nome do Senhor. A essência de um verdadeiro adorador que não é voltado às coisas, assim ao Deus. Estão entendendo nessa noite? O diabo não conseguiu roubar, presbítero, a essência de um adorador na vida de Jó. Tirou tudo, porque Deus permitiu. Mas ele não tirou a essência. Não permita que as lutas e as provas do dia arranquem de você a essência de adorar, a sua alegria de vir no culto, a sua alegria de louvar, a sua alegria de estar na presença. Não permita que a prova do dia, só está falando porque isso não passa, porque eu passo. Eu realmente não sei o que tu passa, não. Mas olha o que esse homem aqui passou. Olha o que ele passou e ele não deixou a essência de um verdadeiro adorador ser arrancada dele. Não deixe que a luta arranque a essência do adorador. Chegue aqui, venha, adore a Ele, exalte a Ele, louve a Ele. Sabe o que deixa o inimigo furioso? É quando o casamento não está bom, os filhos não estão bem, o trabalho já não presta mais para nada, a condição está ruim, e tu chega aqui, levanta a mão, tu chega aqui agora, aí o inimigo fala assim, eu já toquei na casa, eu já toquei na família, eu já toquei no casamento, eu toquei até no trabalho, eu toquei na saúde, e olha ela dando glória a Ele, e olha ele dando glória a Ele. A essência de um verdadeiro adorador não pode ser arrancado pela circunstância. Não permita que isso seja arrancado. Isso deixa o diabo louco, diabo. Diz assim, o que é que eu vou fazer agora para parar ela? O que é que eu vou fazer agora para parar ele? Porque o coração está voltado a Deus, não importa a circunstância. Para que vocês me entendam, não é o supercrente que não existe na gente, não. No dia que a gente sobe aqui nesse altar, ou até mesmo o coração espedaçado, gritando, a alma gritando, angustiado, sofrido, chorando. Mas a essência, obrigado, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por ter me permitido chegar até aqui. Obrigado pelo fôlego de vida de um adorador que nós devemos ter. Se aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida ainda não chegou, seja grato pelo que Ele já fez na sua vida, pelo que Ele já fez no seu casamento, pelo que Ele já fez na sua família.
Seja grato a Ele. Sabe o que é que o inimigo também não conseguiu roubar de Jó? A esperança. Ele não conseguiu arrancar a esperança de Jó. Porque Jó tinha certeza, ó, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que a qualquer momento isso tudo pode mudar. Não permita que a circunstância tire de você a confiança em Deus. Não permita. Não permita que as lutas e as provas coloquem dúvida sobre aquilo que Deus te prometeu. Não permita isso. Quando estiver se sentindo angustiado, se estiver se sentindo duvidoso, lembra da promessa que foi colocada sobre a tua casa. Olha, se Deus me prometeu, Ele vai fazer. Lembra daquilo que foi prometido sobre o teu casamento. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Então eu confio na palavra que vem do céu, porque a última palavra, ela vem do alto. A última palavra não vem do homem, a última palavra não vem do doutor, a última palavra não vem do advogado. A última palavra, ela vem do alto. É Ele que determina, é Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que restaura. A última palavra é dele. Aplauda o nome dele nessa noite. Jorge ele afirmou: eu não vivo o que os meus olhos estão contemplando, não. Porque se a gente viver nesse momento que os nossos olhos contemplam, ele não consegue enxergar além do que Deus nos prometeu. A visão natural não consegue enxergar os projetos e os planos de Deus. Eu preciso viver aquilo que Ele me prometeu, não pelo que eu estou vendo. Porque se eu for viver pelo aquilo que eu estou vendo, eu posso estar passando a maior tempestade do mundo. Vou me sentir um abandonado. Vou me sentir um esquecido. Mas se eu me lembrar daquilo que me foi prometido, eu vou me sentir bem. Peraí. Ele não disse quando era. O nosso problema é a ansiedade do cristão. É se hoje Deus te prometeu algo, então será se amanhã que vai acontecer? E Deus falou que vai acontecer, pode ser amanhã já, né? É quando entregar assim na quarta-feira. Gente, há um tempo determinado para tudo. Há um tempo determinado. Deus não vai pular o princípio. Ele não vai te ajudar a pular o processo. Ele vai segurar na tua mão firme. Assim como a promessa, eu serei com vocês até a consumação do século. Não se preocupa. Não se preocupa, eu serei com vocês. Eu estou aqui para toda hora. Mas eu preciso que vocês passem pelo processo e resistam. Porque a bênção vai chegar. A hora vai chegar. A resposta vai vir. Agora não permita que as lutas arranquem de você a essência do adorador. Não permita, a nossa ministração da noite não permita que o inimigo arranque a essência do adorador. Não permita que o inimigo arranque de você a esperança, a convicção que ele vive. Nós não servimos ao Deus, ao Jesus que morreu. Não. Nós servimos ao que está vivo, ao que ressuscitou, ao que venceu a morte. Nós servimos a esse, o Deus vivo. Por isso que o louvor fala, porque ele vive. E se ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque ele vive, é por isso que eu creio no dia de amanhã. Eu não creio no meu momento, a minha circunstância do momento. Eu creio porque ele vive. E se ele vive, a qualquer hora ele muda o quadro. Se ele vive, a qualquer hora ele muda a situação. Se ele vive, a qualquer hora ele restaura. E ele traz à tona os seus projetos. Os teus sonhos que estavam enterrados. Não permita que o inimigo arranque de você a essência de adorar a Deus. Não permita. Coloque sempre no seu coração, independente de uma circunstância, a luta da prova. Eu vou adorar Ele. Eu vou adorar. Nem que a reclamação chegue dentro do lar. Vai de novo, eu vou de novo. Eu vou de novo. Mas eu
aconteceu nada, mas eu vou de novo. E eu vou estar lá. Eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou exaltar Ele, porque Ele merece toda a honra, Ele que merece toda a glória. Foi Ele que me tirou do lamaçal do pecado, foi Ele que me deu novas vestes, foi Ele que colocou sandália nos meus pés. Então eu vou lá adorar Ele, eu vou lá. Não importa a prova, se está doendo, não importa a circunstância, não importa o que foi arrancado, eu vou lá adorar Ele. Glória a Deus! É isso que Ele quer da gente, a verdadeira adoração. Não permita que o inimigo coloque tudo na tua cabeça e que ele coloque sobre você as bênçãos que era para Deus dar e depois você achar que foi Deus que deu. Eu preciso discernir esse momento. Se Deus me entregou, é Deus. Mas se o inimigo está me oferecendo, eu preciso ficar esperto. Porque a bênção pode me afastar dos caminhos. Aquilo que Deus não me entregou, que eu estou querendo tanto, e o inimigo está me colocando assim de bandeja, de acordo com a minha necessidade e as propostas que vem sobre mim, pode fazer eu perder a minha salvação. Vamos lá para encerrar, somente é rápido hoje. É só para a gente não perder a essência da adoração. Não permitir que a circunstância, não permitir que a enfermidade, porque tem enfermidade que quer nos empatar de adorar Ele. Bom, a enfermidade é natural para nós. Nós precisamos, a nossa humanidade, nós não somos imunes à doença. Nós não somos imunes à dor. Eu não estou dizendo para vocês que a gente é um super crente que não sente nada. A gente sente tudo e mais um pouco. Eu não posso deixar toda essa circunstância desse sistema colocar uma barreira entre eu e Deus, entre eu e a minha adoração. Eu não posso permitir que a tempestade coloque uma barreira e me impeçam de adorar Ele, me impeçam de glorificar Ele. Porque é muito fácil, só quando as coisas estão boas, eu vim adorar Ele. Aí João mostrou, não, peraí, o negócio está feio, eu estou doente, estou me coçando com caco de telha, não tenho mais mulher, não tenho mais filho, não tenho mais riqueza, mas bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Não permita que esse sistema, a luta do dia, te embate. De adorar Ele, de glorificar Ele, exaltar Ele. Eu passei pelos piores momentos da minha vida. Eu achei que eu ia explodir, então eu não permiti. Não, tem que dar uma trégua aqui, só o parceiro no meio, de tanta forma. Mas foi uma da fase melhor da minha vida, adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele. Se é o Senhor, não importa o que o Senhor vai colocar sobre mim, me mantenha pelo menos de pé para poder te adorar, me dá pelo menos a voz, porque eu quero te adorar. Eu passei 12 anos no Egito, 12 anos. Mas assim, quando eu voltar, eu vou morar no céu. Eu vou voltar para morar no céu. Nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância, e nem nenhuma prova vai me impedir e vai arrancar minha vaga de morar no céu. Coloca no teu coração, não importa o que aconteça, nada. Eu vou morar lá e ninguém vai tomar o meu lugar. Eu quero morar no céu. Para que eu possa garantir a minha vaga lá todo dia. Eu preciso perseverar. Eu preciso resistir. Eu preciso chegar lá em Apocalipse, aquele que venceu. Aquele que venceu, eu quero ser o vencedor. Você também quer ser vencedor? Eu quero ser esse vencedor. Eu quero ser esse vencedor. Eu quero ser chamado por Ele. Fácil não vai ser não, gente. Servir a Deus verdadeiramente. A forma de adorar Ele não é fácil para nós. E se estiver sendo fácil, tem algo errado. Sabe como é nós cristãos? Contramão. Nós vivemos na contramão do mundo. Na contramão do sistema. Todo tempo ele precisamos manter o alvo. Porque quando cometemos tais pecados, a gente erra o alvo. Eu preciso manter o alvo de Cristo. Eu não posso deixar esse sistema que vem nos apertando, vem nos angustiando, vem deixando a gente aprisionado.
espaço de adorar Ele. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso não deixar a doença, a luta, a tempestade ser barreira, ser bloqueio. Eu preciso manter a minha serenidade, a minha sinceridade em Deus. Não importa o que Ele vai fazer, não importa o que eu tenho que passar, eu estou aqui para adorar, Senhor. Eu estou aqui para suportar, Senhor. Eu sei que pode doer, vai me fazer chorar, vai me fazer angustiar, mas se o Senhor está permitindo, então eu estou aqui. Aplauda o nome santo do Rei Jesus. Não perca a convicção que você serve um Deus vivo, um Deus grande, um Deus terrível, um Deus tremendo. Nós servimos a esse Deus. Não é o Deus das pequenas coisas, não. É o Deus das causas impossíveis. Eu sirvo a esse Deus. Deus que pode todas as coisas. Deus que ainda está com o controle na palma da mão dele. Eu sirvo a esse Deus. Eu adoro a esse Deus. Eu glorifico a esse Deus. Existe um questionamento. Vamos encerrar. Vou deixar para pegar a segunda parte do texto. O questionamento dos amigos de Jó, quando eles souberam do que aconteceu com Jó, eles passaram terrível por eles. Durante 7 dias ninguém falava nada. Até o ponto de eles começarem a criar suas próprias conclusões. Se o cara era temente a Deus, era rico, desviado do mal, por que sobreveio isso? Por que isso aconteceu com ele? Num questionamento de Jó, acho que ele fez alguma coisa com o nosso Deus. Às vezes a luta está de um jeito que as pessoas perguntam, mas é que eu não? Tem certeza que tu está bem com Deus? Os amigos de Jó questionaram Jó. Eu acho que sofreu alguma coisa com gratão. Porque não tem como. Jó era referência. E não somente do homem, do próprio Deus, do próprio Pai. E a situação veio sobre ele. Deixa quem quiser pensar que tira. Você precisa ter um coração e um caráter de Deus. Não importa o que vão falar, não. Eles começaram até bem e ficaram 7 dias do lado de Jó, sem falar nada. Rasgaram as vestes, ficaram sofrendo junto com Jó. Mas depois, quando não saia mais nada, ele alguma coisa errada aconteceu. Há uns questionamentos sobre a nossa vida. As pessoas às vezes tiram suas próprias conclusões sobre nós. Só que se tu está íntegro, se tu está temente, se tu está procurando se desviar do mal, e tu sabe do teu coração, deixa para lá, crente. Deixa ele tirar as próprias conclusões. É tanto que mais lá na frente, era a oração de Jó que ia livrar os homens que condenaram ele. Olha se Jó tivesse um coração voltado à vingança. Agora é minha vez. Agora chegou a minha vez, meus amigos queridos. Me julgaram, me criticaram, falaram que eu fiz isso, agora chegou a minha vez, depende de mim, vocês estão na minha mão. Mas não, Jó tinha um coração íntegro. A oração de Jó foi a oração de Jó que fez a misericórdia de Deus ficar sobre os amigos dele. É essa oração do coração íntegro, não é de vingança. As pessoas que fizeram mal a gente, Senhor, está entregue em tuas mãos. Está entregue em tuas mãos, mas tem misericórdia, porque se for pesar a mão, vai matar. Vai matar. Amém, povo de Deus? No capítulo 42, depois de todo o processo que Jó passa, de toda a luta, aí Deus restitui e muda e vira o cativeiro de Jó. Eu não sei detalhadamente por quantos anos foi a luta e a prova de Jó. Eu sei que do capítulo 1 até o 42 tem a chama. Para que Deus vinha restituir, quadriplicar tudo o que Jó tinha. Ao ponto de um certo
período de eu achar que não tem mais esperança, não. Tem esperança até para a árvore, mas para mim, acabou. Acabou. Só que no capítulo 42, Deus restitui a vida de Jó. O texto vai dizer que as mulheres mais bonitas eram as filhas de Jó. Toda a riqueza que Jó tinha foi dobrada. Porque ele era um homem rico, temente e reto. Então Deus permitiu a prova, provou o seu servo, ele sofreu, foi judiado, mas no final, o cativeiro de Jó foi mudado. No final, a restituição veio sobre a vida de Jó. Então não importa o tamanho da dificuldade, da circunstância, da dor ou da luta, mantenha-se íntegro, mantenha-se firme, mantenha-se perseverante, mantenha-se suportando e adorando a Ele, com um caráter cristão, com a serenidade, acreditando que Ele pode todas as coisas, se Ele me deu, Ele pode tomar. Mas Deus, Ele tem tudo no controle ainda. Aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, Ele não determina o teu futuro, não é o fim. Deus ainda tem projeto para ser realizado. Deus ainda tem sonho para ser cumprido ainda. Deus ainda vai derramar bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Deus ainda vai abrir as comportas do céu e derramar. Agora chegou a tua hora, minha filha. Agora chegou a tua hora, meu filho. Agora eu abro a porta. Agora o milagre chega. Agora eu quebro as cadeias. Agora eu quebro as correntes. Agora eu te curo. Agora eu realizo o milagre. Deus tem tudo no controle ainda. Aplauda o nome santo do Rei Jesus na noite dessa terça-feira. Não se venda e não troque aquilo que Deus confiou em você. Aquilo que Deus te confiou. Não importa o tamanho da luta, pode estar doendo, pode. Mas uma hora passa. Tem um louvor que diz, vai passar. Eu sei que a luta vai passar. A luta de Jó foi essa. A prova de Jó foi essa e grande. Mas ele resistiu. Ele perseverou. E ele acreditou, e ele suportou, e no final nós sabemos que eu falei, foi restituído tudo. Filhos, as condições financeiras, e detalhe, a mesma patroa, a mesma mulher, porque se Deus tivesse colocado a ignorância dela, até outra mulher teria sido. Por isso que Deus, ele entende o nosso momento, e ele entende a nossa ignorância. Amém? Aplauda o nome santo do Rei Jesus. Agradeço por ter oportunidade.